diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Feche os seus olhos, oremos. Amado e querido Espírito Santo, nós estamos aqui na presença do Pai e na presença do Filho, e nós pedimos agora o teu agir. Sabemos que o Pai está no céu e que Jesus está à sua destra, e que tu, Espírito Santo, foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Que o Senhor, Espírito Santo, venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Que o Senhor esteja comigo, esteja com cada um aqui, Espírito Santo, e que venha falar através da minha boca, e não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras, que são espírito e vida, e que ardem nos corações dos homens, e que possam dar fruto de 30, 60 e 100 por um, e entronizar Jesus Cristo como Rei e Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Natal. Natal é uma celebração, é a celebração do dia do nascimento de Jesus Cristo. E nós comemoramos essa data no dia 25 de dezembro. Mas a Bíblia não diz, e nós não sabemos o dia que Jesus Cristo nasceu. E se na Bíblia não está, é porque o dia não é importante. O que é importante é o acontecimento. Mas no ano 336 depois de Cristo, em Roma, o imperador Constantino substituiu a festa pagã do Deus Sol como o dia em que se comemoraria o nascimento de Jesus Cristo, agora, como está escrito em Malaquias 4:2, o sol da justiça, e como está escrito em João 8:12, a luz do mundo. Nos dias de hoje, o Natal mais é um comércio, é ou não é? Hoje eu estava vindo para cá e vi o novo shopping lotado, o pessoal andando para lá e para cá procurando vaga pela estrada, eu passando, eu vi, está lotado. Natal virou um comércio de você dar e receber presentes, melhor receber, né? É o dia do Papai Noel, é o dia da folga nacional, mas as duas únicas folgas nacionais, né? O dia 1º, dia 25 de dezembro. E é o dia que a gente também costuma ficar junto com os nossos com as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, para comer e para estar perto deles. E muito pouco se fala hoje, infelizmente, de Jesus Cristo. Então, por isso, nós vamos resgatar. E quero que você resgate no seu coração, na sua mente. E a boca fala do que está cheio do coração, que você possa sair lá fora. E você está recebendo isso para que você possa compartilhar que Jesus Cristo é o Natal. Amém? Amém. E o primeiro Natal aconteceu ali, antes de Jesus nascer. O anjo Gabriel foi enviado para Maria e disse para ela que ela ficaria grávida. Ela estava prometida em casamento com José. Tanto José quanto Maria, José você pode ver
em Mateus 1 e Maria, se eu não me engano, em Lucas 3, você vai ver a genealogia dos dois, eles são descendentes de Davi. Ambos são descendentes de Davi porque o Messias, o Cristo, deveria ser descendente de Davi. E aí então o anjo Gabriel aparece para Maria e diz para ela: olha só, você vai ter um filho, você vai ter um menino, e o nome dele será Jesus. Salvação, amém? E ele será grande, e ele será filho do Altíssimo, e ele vai herdar o trono de seu pai, Davi, mas não apenas como homem comum, porque seu reino será um reino eterno. Amém? Amém. Ali então se predisse o primeiro Natal. João Batista já estava no ventre da sua mãe Isabel no 6º mês de gestação. E agora então, o Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, estava sendo predito que iria nascer no ventre de uma virgem. Conforme já estava escrito no Antigo Testamento, se você abrir lá, em Isaías 7,14, diz que haveria um sinal, que a virgem conceberia, que a virgem iria ficar grávida, iria dar à luz a um filho, e esse filho seria chamado de Emanuel. Não está dizendo o nome, porque o nome dele é Jesus, mas Emanuel significa Deus conosco. Ele é muito mais do que simplesmente apenas um rei como Davi, que morreu, ou como seu filho Salomão, que viveu e morreu, mas ele é Deus conosco. E a Bíblia diz, no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, ele não era simplesmente um menino comum, alguém que iria herdar o trono de Davi, mas aqui está dizendo atributos divinos, nomes divinos. Olha só, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Que homem que pode ter esse título? Que rei que pode ter esse título? Que rei que pode ter um reinado sem fim, que nunca vai morrer? Tem muitos aqui no nosso país que querem ganhar na força e voltar de qualquer jeito para continuar governando o nosso país. Mas eles vão morrer. Eles ficam doentes. Podem vencer a doença, mas daqui a pouco vão morrer. Como nós um dia vamos morrer. Porque aqui está anunciando que Jesus Cristo é o Natal. E que esse Natal que Jesus é, ele é um rei. Mas ele é muito mais do que um rei. E se nós formos lembrar na história, quando Jesus vai ser entregue para os judeus, pelos judeus, para os romanos, para ser crucificado, eles tinham que dar alguma acusação para Pilatos, para que Pilatos fizesse alguma coisa com ele e matasse. Olha, alguém que está sendo acusado de alguma coisa, tem que ser de alguma coisa. Sim ou não? Senão como que a pessoa pode ser condenada? Se ela não for acusada de algo, sim ou não? E se você abrir a sua Bíblia em Lucas 23, 1 ao 3, vai dizer assim, olha só, levaram Jesus a Pilatos, e ali no versículo 2, e ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, dando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Olha só, qual que era a acusação? Qual que era a acusação que importava para Pilatos? Que estavam acusando que ele era o Cristo, porque o Cristo era o Messias, tinha que ser descendente de Davi. E se ele é descendente de Davi, se o filho de rei, o que é? Rei. Olha só, nós temos lá na Inglaterra os príncipes, mas todos são reis. Tem o príncipe Charles, tem o filho dele é o príncipe William, tem um outro lá que eu esqueci o nome. Enfim, todos eles são reis. Claro, quem está reinando agora é a rainha Elizabeth, né? Mas olha só,
A grande acusação que importou para Pilatos é essa, porque ele vai responder no versículo 3. Então ele perguntou a Pilatos: és tu o rei dos judeus? Por quê? Porque Jesus é um rei, mas ele é muito mais do que simplesmente o rei dos judeus. Por mais que colocaram uma plaquinha em cima dele quando ele foi crucificado, escrito em latim, escrito em grego, escrito em aramaico: Jesus Cristo, rei dos judeus. Aqui em João 18, 33 a 40, quando Jesus vai ser interrogado por Pilatos, porque cada evangelho, a gente tem que entender que cada evangelho vai complementar o outro, não está contradizendo, ok? Cada um está contando a história segundo a sua perspectiva. É como se alguém perguntasse para você sobre o culto essa noite. Cada um vai contar de um jeito, não é que está mentindo, cada um vai contar do seu jeito, amém? Você está sentado em lugares diferentes. Eu procuro sentar toda vez num lugar diferente aqui na igreja, para ver. Eu sei que ali perto do ar pinga água. Eu falei, está chovendo aqui? Então eu sei qual que é o defeito de cada lugar. Aqui tem que virar mais um pouco o banco, senão você fica com a cabeça meio doendo, né? Então são perspectivas diferentes, amém? Mas é a mesma coisa que eles querem dizer. Então ali no versículo 33, Pilatos vai perguntar: és tu os reis dos judeus? E aí então Jesus vai responder para ele no versículo 34: vem de ti essa pergunta, ou te disseram ao meu respeito? E aí então Pilatos vai responder: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que você fez? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste. O meu reino não é deste? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Preste atenção, Jesus é rei, mas ele é muito mais do que um rei, porque é um reinado sem fim. Estão perguntando para ele: você é rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo. Porque Jesus, como Deus, sempre existiu e sempre reinou no reino dos céus. Mas agora ele precisava se tornar ser humano para reinar aqui na terra. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles perderam esse reinado para Satanás. Então ele veio recuperar esse reinado. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, que está escrito lá em Apocalipse 17, 14, diz assim: que pelejaram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha só, Cordeiro, nós sabemos quem que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. Vão lutar contra ele quando ele voltar, quando ele for estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Vão lutar contra ele. Quem não for de Deus vai se levantar contra Jesus e contra os santos de Deus. Mas ele vai vencer, amém? Amém. Porque ele já venceu ali na cruz, porque ele é o Senhor dos e Rei dos. E quem que vai vencer com ele? Nós, os que fomos chamados, eleitos e fiéis. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, mas temos que ser fiéis. Fiel, eu falei aqui na sexta-feira, fiel é muito mais do que obedecer. Obedecer, obedece por medo, obedece quando você está olhando. Você não pode ser um funcionário na sua empresa que obedece só quando o patrão está olhando, e quando ele sai você fica no Facebook e falando mal dele. Isso não é um funcionário fiel. Você pode ser um funcionário que até obedece quando ele está olhando. Nós não podemos ser só funcionários, filhos, servos de Deus, obedientes. Temos que ser fiéis. O fiel obedece em todo o tempo, de todo o coração. E via ou outra nós podemos falhar, mas nós vamos nos arrepender e vamos continuar sendo fiéis. E por que eu quero chamar a atenção que Jesus Cristo é o nosso Natal, que Jesus Cristo é rei, e não só rei, rei dos reis? Porque eu quero chegar nesse ponto agora. Nós vimos que quem que vai vencer é quem se manter fiel, porque nós somos chamados e eleitos. Sim ou não? Sim. Mas agora eu quero perguntar para você: Jesus Cristo é realmente seu Senhor, seu Rei?
Jesus Cristo é realmente meu Senhor, meu Rei? Ora, a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em Romanos 8,37. Nós vimos que Jesus é o Rei dos Reis, Apocalipse 17,14, e que fomos chamados para sermos eleitos e fiéis. Mas, meu irmão, preste atenção, Jesus reina em todos os lugares, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas tem um lugar que Ele não pode reinar à força, que é no nosso coração, que é na nossa vida. E você tem que entender, se Ele não reinar no seu coração, na sua vida, nós não vamos vencer. Nós vamos perder naquele dia. E por isso que a Bíblia diz, se com a boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, e no nosso coração nós queremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Mas temos que entender, quando a Bíblia fala Senhor, ela está falando ali uma palavra grega que é Kyrios, que naquela época o Kyrios era o César, era o imperador romano. Quem não obedecesse ao imperador romano morria, era decapitado, era enforcado, era crucificado. Ele era o imperador, ele era o rei. Então quando diz que Jesus Cristo é o Senhor, está dizendo que Ele é o Rei Todo-Poderoso, e que se nós não estivermos, não só com uma confissão doutrinária, religiosa, da boca para fora, que Jesus Cristo é o Senhor, mas se Ele não estiver reinando no meu e no seu coração, no nosso coração, nós não vamos ser salvos, porque a Bíblia diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido, porque Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Por isso que nós precisamos, para que Jesus Cristo sente no trono. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão pegar uma cadeira e colocar aqui, uma cadeira vazia, para que Jesus Cristo sente no trono do nosso coração. Não pode ter nenhum outro rei ali sentado, porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. É único Senhor, é único Rei. A Bíblia, quando Jesus vai falar qual que é o principal mandamento, ele diz lá em Marcos 12, 29 e 30, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O primeiro mandamento, lá em Deuteronômio 5:11, Deuteronômio 5, do 7 ao 10, diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos. Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. Nós não podemos ter nenhum outro rei sentado no trono do nosso coração, porque senão, meu irmão, minha irmã, a nossa confissão doutrinária não vai nos salvar, porque o próprio Jesus disse no Sermão do Monte, encerrando, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas nós não expulsamos demônios no teu nome, nós não curamos enfermos no seu nome, nós não profetizamos no teu nome. E o que o Senhor Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, porque nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Se uma árvore dá fruto mau, qual que é a raiz dela? É má. E se ela dá fruto bom? Porque ela é boa. Assim nós conhecemos uma árvore pelo fruto. E aí então Jesus vai dizer o que não pode estar no nosso coração. Quando os religiosos chegam para Jesus e falam, olha, seus discípulos se contaminaram porque eles comeram sem lavar as mãos, lá em Marcos 7, ele dizia assim, isso não contamina o homem, porque vai no estômago, depois ele vai no banheiro, aperta a descarga e vai embora. Não é isso que contamina o homem, mas é o que sai do homem que o contamina. No versículo 21, Marcos 7, 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios.
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, e isso que contamina o homem. O que contamina o homem? Os maus pensamentos, os roubos, os assassinatos, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a imoralidade, a inveja, o escarnecimento, a soberba, a insensatez. Essas coisas que estão dentro dos nossos corações. Por quê? Porque nós somos maus. Está lá em Gênesis 8, se não me engano, quando fala de Noé. Deus fala com Noé e fala: o homem é mau, o seu coração é mau desde a sua meninice, desde que é criança. O nosso coração é inclinado para o mal. Jesus falou: quem vive do pecado é escravo do pecado. E o que nós precisamos fazer nessa noite, meu irmão, minha irmã? O Senhor está falando com o nosso coração que Ele tem que reinar sozinho. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Natal, é o motivo da nossa alegria. A graça de Deus tem nos alcançado, e por isso que você está aqui. Você e eu nascemos para ser uma bênção, amém? Para sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos o melhor de Deus, que Ele tem preparado para mim, para a sua vida nessa terra. Mas, meu irmão, Deus não vai poder agir se tiver outro sentado nesse trono. Se tiver um rei mau sentado nesse trono, cheio de maldade, cheio de maus pensamentos, cheio de malícia, não só pensar o mal, maquinar o mal e fazer o mal. Se nós ficarmos só pensando o mal, certamente uma hora nós vamos praticar o mal, e esse mal vai estar reinando no nosso coração, e aí Jesus Cristo não vai poder reinar no nosso coração, e aí nós não vamos ser encontrados como mais que vencedores. Se no nosso coração tiver um rei de prazeres como prostituição, adultério, lascívia, devassidão, todo tipo de sexo fora do casamento, e não só sexo, mas tudo que a gente possa consumir e desfrutar desse mundo pelo prazer, pelo conforto, e colocamos isso como um ídolo, como algo que a gente cria na nossa vida e coloca como centro, e utilizamos muitas vezes até o nome de Jesus para isso e para conseguir essas coisas. Se torna um rei sentado, entronado no nosso coração. A gente pode estar achando até que a gente está mandando, que a gente está tomando as nossas próprias decisões, mas na verdade esses reis estão sentados no trono do nosso coração, e não estão deixando o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, reinar no nosso coração. Se no nosso coração tiver um rei corrupto, Jesus falou de roubos, falou de engano, de dolo, de mentira, mas todo e qualquer tipo de corrupção que nós possamos ter, se nós vivemos mentindo. O que Jesus falou? Quem que é o pai da mentira? O diabo. E se nós mentimos, nós somos iguais ao diabo. Infelizmente, ele seria o nosso pai se nós vivêssemos na mentira. Mas se nós também deixarmos o rei da violência sentarmos nesse trono, infelizmente nosso país é um país que morre muitos jovens, é um país que morrem muitas pessoas são assassinadas todo ano, mais do que muita guerra lá fora. Por quê? Porque a violência tem reinado nos nossos corações. Não é só violência física, mas violência de palavras, violência às vezes de a gente estar no cargo superior que alguém e menosprezar as outras pessoas e agir com uma atitude violenta, mesmo com palavras brandas. Violência, covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Se deixarmos o rei ostentador sentar aqui, a avareza, a cobiça, nós vivemos num mundo capitalista que não está saciado com o que tem, que é sempre mais e mais e mais e mais. Se nós deixarmos a cobiça sentar aqui, aquilo que ostenta e que mostra cada dia mais. Nós aprendemos na sexta-feira, em 1 Pedro capítulo 3, falou das mulheres, mas vale para todos nós, que a beleza da mulher não tem que ser a joia do pescoço ou o brinco da orelha, mas tem que ser um espírito manso, dócil. Isso vale para todos nós.
Meu irmão, se nós tivermos um rei invejoso sentado aqui, quando os outros sobem, quando os outros conseguem as coisas, nós ficamos olhando com o olho gordo. Nós ficamos falando, mas por causa disso e aquilo. É ou não é? Querendo mal, querendo sempre que a pessoa esteja pior que a gente. É porque o rei da inveja sentou no nosso coração. E nós temos que entender que a inveja também causa homicídio. Porque o pecado de Caim, quando ele matou Abel, os 2 primeiros irmãos, começou quando Caim invejou seu irmão. E daí ele partiu para a violência. Então, quando o rei começa a sentar no nosso coração, vai passar para um rei pior ainda. Se no nosso coração sentar um rei zombador, que Jesus falou da blasfêmia, da calúnia, da difamação, aquela pessoa, sabe, você conhece, né? Aquela pessoa zombeteira, gozadora, aquela pessoa sátira, que fica falando mal das pessoas, que fica falando mal de Deus. Se nós deixarmos sentar nesse trono, Jesus não vai poder reinar. E se nós deixarmos o rei da soberba também sentar no nosso coração, porque Jesus também falou da soberba, do orgulho, da arrogância. Se nós queremos que nem esse mundo que é hoje, o que é visibilidade. Eu quero ter um canal no YouTube, quero ter milhões de inscritos, eu quero um monte de seguidores no Twitter, eu quero ter influência, eu quero ter sucesso pelo sucesso, eu quero ter realização, e aí ficar altivo, inchado e achando que é a última bolachinha do pacote, e que Deus precisa de mim, que a igreja precisa de mim, porque eu sou o cara, eu sou o bom. É o rei da soberba. E a gente tem que entender que o diabo caiu nesse pecado. Ele deixou com que as coisas que ele fazia, e deixou de olhar para Deus, que era Deus que agia através da vida dele, e aí ele ficou soberbo, achou que era ele mesmo, e aí ele começou a desejar a glória de Deus para ele. E por último, o rei louco, o rei da imprudência. Quando a Bíblia fala de loucura, ela fala de imprudência. O que é imprudência? O que é, pastor, imprudência? É insensatez. O que é insensatez? Agir sem pensar nas consequências do futuro. Uma pessoa insana. Não, eu estou fazendo isso, e não, mas Deus é bom, Deus é amor e tudo mais, mas eu vou continuar vivendo, e tal, deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo. É louco, a Bíblia está dizendo, quando diz louco, não é louco do manicômio, é louco que não pensa nas consequências, não tem temor de Deus no que faz. Então eu e você, meu irmão, preste atenção, nós não podemos nem estar assim, bambeando as pernas para deixar com que esses reis sentem no trono do nosso coração, porque se eles sentarem, meu irmão, eles vão querer sair, porque Jesus falou: quem comete pecado é escravo do pecado. Porque Paulo falou em Romanos 6,16: não sabeis vós a quem vocês apresentam para serem servos e obedecer? Sois daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, para a justiça? Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 11, diz assim para ele: Timóteo, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. E o que eu digo para você? Fuja dessas coisas. Não fique se engraçando com essas coisas. Não fique se engraçando com o pecado. Não fique se engraçando com esses falsos reis. Porque um dia eles vão ser exterminados e jogados no lago do fogo. Mas foge dessas coisas. Antes, meu irmão, minha irmã, eu quero alegrar seu coração, porque o Espírito Santo está aqui, a palavra de Deus está aqui, amém? Para que você siga a justiça, para que você siga a piedade. O que é piedade, pastor? É oração, é jejum, é palavra. Você vai começar a se namorar por essas coisas quando você começar a se esfriar. Quando eu começar a me esfriar, mesmo sendo pastor, e hoje tem muito pastor que se mata, meu irmão, porque ele vive só de preparar sermão e ele perde seu tempo devocional com Deus. E por isso ele está falando aqui da piedade, que é o seu relacionamento pessoal com Deus lá no seu quarto, que é de suma importância para que você possa sobreviver no meio desse mundo caótico, que está invertendo valores a ponto de falar que o homem que nasce homem é mulher. Puxa vida, daqui a pouco vai falar que vermelho é azul, e cada um vai decidir, vai virar um caos. Não, vermelho para mim é azul, e azul para mim é vermelho, e verde é rosa.
Por quê? Porque eu quero. E aí vou ficar no caos. Imagina só, se na hora do trânsito eu falar assim, não, vermelho para mim é verde. E eu tenho que andar quando está verde ou quando está vermelho? Ah, mas para mim o vermelho é verde, então eu passo. E aí? Vai virar um caos, é isso que eles estão fazendo. Com o ser humano, homem é homem, mulher é mulher, acabou, não tem mais. Ok? Então, piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Nós temos que combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna. Tem que tomar posse. Ele está falando para Timóteo, que ele colocou como bispo de Éfeso, e ele está falando para ele: Timóteo, presta atenção, eu estou falando com você agora, toma posse da vida eterna. Amém? Para a qual você foi chamado, em qual fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorte perante Deus que persevere a vida de todas as coisas, perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é irrepreensível? É não ter nada para ninguém falar. Nós não podemos ter nada para ninguém falar. Ninguém pode falar nada, não pode ter um A para falar de nós. Amém? Porque nós não estamos deixando aqueles reis, falsos reis, sentarem nos nossos corações. Amém? Amém. A qual em suas épocas determinadas é de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém e amém. Amém. Esse rei, esse Jesus que é o nosso Natal, ele quer reinar no meu e no seu coração. E por isso nessa noite ele quer nos purificar, porque a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar da nossa injustiça. A palavra de Deus diz que Deus está perto do contrito e quebrantado de coração, daquele que tem espírito abatido, coração contrito, mas que Deus resiste aos soberbos e que a soberba preside a queda. Nessa noite, meu irmão, eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração, aí no seu lugar, a fechar os seus olhos. É uma palavra para mim e para você, que o Senhor Jesus, aquele que está voltando, que já está na última hora, talvez nos últimos minutos, para ele voltar. Pois o apóstolo João falou, há 2000 anos atrás, estava na última hora, nós talvez estejamos nos últimos 10 minutos, ou 5 minutos. Que ele quer reinar no meu e no seu coração. Meu irmão, ele só pode reinar se a gente deixar. Então, eu vou deixar agora um tempo para que você fale com Deus, na sua oração aí no seu lugar. O que você anda flertando, para que não deixe reinar no seu coração. Você vai confessar agora, você vai colocar diante de Deus, porque Jesus é o nosso Natal. Amém? Coloca diante do Senhor, fala com Ele. Espírito Santo, nessa noite, nos convence daquilo que tem sentado no trono dos nossos corações. Que não possa ser o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade. Que nós não venhamos flertar com tudo aquilo que Jesus disse que contamina o homem, mas que o Senhor possa sentar nos nossos corações. Senhor Jesus, Tu continuarás reinando de eternidade a eternidade. E o Senhor vai reinar na nossa vida ou não? Depende da nossa resposta para a Tua graça. Se nós podemos dizer e estarmos felizes porque vai chegar mais um Natal, e porque um dia o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida,
e que o Senhor iria nascer através dela, e que o seu reinado não teria fim. Então que o seu reinado não tenha fim agora nos nossos corações, que o Senhor possa nascer para nunca mais morrer dentro dos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos lave com o teu sangue, e que nós não venhamos flertar com o mundo, com a carne, com o engano, com Satanás, mas que nós venhamos acender essa chama, Senhor, com a busca incessante da tua presença, com o zelo pela tua obra e por levar as tuas boas novas a esse mundo, porque o Senhor tem nos agraciado com essas boas novas, ó Pai, com esse evangelho, para que a gente possa compartilhar com aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus aqui nós oramos, pedindo misericórdia e pedindo que o Senhor venha nos salvar nessa noite, pedindo que o Senhor venha nos libertar, nos curar nessa noite, e que o Senhor venha agir nas nossas vidas, nos nossos corações. É o que nós oramos agradecendo, no nome de Jesus.